Daremos início agora ao nosso estudo em continuidade aos crimes contra o patrimônio do capítulo 4 do dano. Neste capítulo, nos interessa inicialmente estudar o crime de dano previsto no artigo 163. O crime de dano, previsto no artigo 163 do Código Penal, nos traz a seguinte redação: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Tem a previsão da pena de detenção de 1 mês a 6 meses ou multa. Trata-se aqui de possibilidade alternativa. A previsão que o legislador nos traz é de uma pena privativa de liberdade ou de uma pena pecuniária. Ou nós temos a pena de detenção de 1 a 6 meses ou a pena pecuniária. Trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, como se observa da pena prevista. Também é importante analisar que esse tipo penal nos traz 3 possibilidades de ação por parte do agente. O núcleo, ele é completo por 3 verbos: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. O bem jurídico é patrimônio, por esta razão, a conduta do agente é no sentido de causar prejuízo financeiro, ela tem fins econômicos. A necessidade, portanto, para se configurar o crime de dano é trazer este prejuízo à vítima e, por consequência, por meio desta destruição, deterioração ou inutilização. Trata-se de um crime na forma dolosa que não admite a forma culposa. Qual é a ideia dos verbos inseridos no caput? Destruir tem a ideia de aniquilar, de extinguir, de fazer desaparecer. A ideia que nos impõe ao falar em destruir é a coisa perder a sua constituição inicial, ela se desintegra. É como se eu estivesse pensando em um aparelho telefônico que, ao ser destruído, ele fica em pedaços. Pedaços de metal, pedaços de plástico, ou seja, que eu tenho várias peças, mas que não mais constituem o objeto, a coisa inicial. Ao falar em inutilizar, é manter a integridade da coisa, no entanto, ela perde a sua utilidade, ela perde a sua função. Então, inutilizar é tornar a coisa sem utilidade. No caso do nosso aparelho telefônico, eu mantenho a estrutura da coisa, do aparelho telefônico, mas ele não mais atende à função de realizar ligações, por exemplo. E ao estarmos diante do terceiro verbo deteriorar, eu mantenho a coisa, mas ela é depreciada, ela perde as suas qualidades. É como quando eu tenho a quebra da tela do aparelho telefônico, do aparelho celular, mas ele continua funcionando e ele continua no seu estado inicial característico de um aparelho telefônico, mas ele tem uma depreciação justamente pela quebra da tela. Então, são esses os 3 verbos que compõem o crime de dano: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Vejam que a coisa aqui se refere tanto a bens móveis quanto a bens imóveis. Eu posso estar, portanto, direcionando a minha ação ao carro da vítima, ao veículo dela, quando, por exemplo, eu risco toda a lataria. Eu tenho, neste caso, a deterioração da coisa, ou eu posso estar diante de uma destruição quando eu derrubo a parede da casa da vítima. Coisa móvel e coisa imóvel. Nas 2 situações, eu estou diante do crime de dano, desde que eu pratique um dos verbos: destruir, inutilizar
ou deteriorar. E essa destruição, inutilização ou deterioração, ela pode ser total ou parcial, desde que a ação do agente contemple um dos verbos. Essa análise nos permite compreender que o crime de dano ele é um crime comum quanto ao sujeito ativo e quanto ao sujeito passivo. Qualquer pessoa pode praticar a conduta, assim como qualquer pessoa pode ser vítima dele. Na análise dos verbos, ele é um crime comissivo, podendo ser praticado na forma omissiva quando o agente tem a condição de garantidor. É um crime de dano que requer uma lesão ao bem jurídico e um crime material, que prevê, então, um resultado em razão da prática da ação. É um crime monossubjetivo e plurissubsistente. Nos permite, nesta análise, fracionar o iter criminis e, consequentemente, admite a tentativa, mesmo quando nós estamos diante de um dano parcial, desde que a ação do agente seja inserida nos verbos inutilizar ou deteriorar, nesse caso, da prática parcial, do dano parcial. Importante ainda lembrar que, se por um descuido eu derrubar o celular da vítima ao chão e quebrar a tela, ou ele perder a sua funcionalidade, ou ele se destruir por completo, eu tenho aqui um ilícito civil, mas não há que se falar em crime, uma vez que não há o crime de dano na forma culposa. Responderia eu somente se houvesse a minha intenção, ou seja, se houvesse o dolo. É um crime doloso, como se observa da redação, então, do caput do 163. Parágrafo único do artigo 163 nos traz as formas de dano qualificado em seus 4 incisos. Para o dano qualificado, nós temos uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. A nossa primeira hipótese é o dano qualificado quando há emprego de violência ou grave ameaça à vítima. Tem-se, portanto, a qualificadora do crime de dano quando se utiliza o agente da vis corporalis, no caso aqui da violência à pessoa, ou da vis compulsiva, que é a grave ameaça. São meios utilizados pelo autor do fato para alcançar o seu objetivo. O seu objetivo é destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa. Para alcançar este resultado pretendido, se utiliza da violência à pessoa ou da grave ameaça. É como se eu estivesse diante do veículo da vítima com a intenção de causar dano e a vítima se colocasse entre mim e o veículo. Para alcançar o meu intento, eu utilizo da violência e então deterioro a coisa. É neste caso que nós temos a primeira forma de furto qualificado pelo inciso 1. Já o inciso 2 nos traz a qualificadora se for utilizado para o crime do dano uma substância inflamável ou explosiva, salvo se não constituir crime mais grave. Como se percebe dessa redação, estamos diante de uma figura subsidiária, uma vez que a conduta do agente somente se enquadra no crime de dano qualificado pelo emprego de substância explosiva ou inflamável, se a sua conduta não se inserir em um tipo penal mais grave. Ao falar de substância explosiva ou inflamável, é importante trazer o artigo 251, o crime de explosão. O bem jurídico aqui é a incolumidade pública, quando eu coloco, portanto, a coletividade na sua integridade física, no seu patrimônio e na sua saúde em risco. Se a utilização da substância explosiva ou inflamável colocar em risco um grupo de pessoas, eu não falo mais no crime de dano qualificado,
no caso da nossa análise, e passo para o crime de explosão, que é um crime de perigo que tem o bem jurídico em incolumidade pública previsto no artigo 251. Aqui, portanto, utilizamos quando a conduta do agente causar tão somente dano ao patrimônio da vítima, não se estendendo à incolumidade pública. O dano também é qualificado quando a prática da destruição, inutilização ou deterioração da coisa for contra o patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal, municípios e também da administração pública indireta. Então é importante pensarmos aqui nesta abrangência que o inciso 3 nos traz de proteção ao patrimônio público. E uma vez ele sendo atingido, temos a qualificadora, seja o patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, município, como também empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias federais. Por exemplo, a partir dessa análise, responderia, portanto, o agente por dano qualificado, caso viesse ele a destruir um telefone público ou ainda um coletivo urbano, desde que de uma empresa prestadora de serviço público. E o inciso 4 nos traz a qualificadora do crime do dano quando for decorrente de motivo egoístico ou de considerável prejuízo para a vítima. Por motivo egoístico, se compreende quando o autor do fato adquire uma vantagem indireta a partir da sua ação. Podemos pensar no caso de ser um piloto automobilístico que, para alcançar o resultado pretendido da vitória na corrida, destrói o veículo do seu concorrente. Temos aqui, então, um proveito indireto e, por isso, se reconhece o motivo egoístico. Quando se fala em considerável prejuízo para a vítima, requer-se, nesse caso, uma análise das condições econômicas da vítima. É diferente a prática de um crime de dano qualificado com considerável prejuízo para a vítima se eu entrar no pátio de uma concessionária de veículos ou de uma montadora de veículos e destruir um dos automóveis lá estacionados, do que se eu entrar numa garagem particular e destruir o único veículo que a vítima possui. Então, há essa necessidade de análise para a qualificadora do crime de dano do inciso 4. O artigo 164, também pertencente ao capítulo 4 do dano, nos traz a figura da introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Nos referimos aqui à conduta daquele que introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem autorização, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte em prejuízo. Tem-se uma previsão de uma pena de detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. Como se percebe, é uma espécie de dano, uma figura autônoma, em que pune a conduta daquele que introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, desde que isso resulte em prejuízo e sem o consentimento de quem de direito. Introduzir tem a ideia de fazer entrar, de penetrar, de conduzir. Deixar, por sua vez, nos traz a omissão. É uma vez os animais já estando em propriedade alheia, nada fazer para retirá-los daquele local. Introduzir ou deixar animais. Embora nós tenhamos animais, desde que tu tenhas a introdução ou a permissão de um animal em propriedade alheia, se configura este crime. Animais da ideia indeterminada,
no sentido de animais indeterminados, mas não se refere ao plural. Então, basta um animal introduzido ou deixado em propriedade alheia para a configuração deste crime. Ainda é necessária não somente a introdução ou seja deixado o animal em propriedade alheia, requer-se a falta do consentimento expresso ou tácito e o condicionamento ao prejuízo, ou seja, esta conduta requer, para sua configuração, o dano patrimonial da vítima. Portanto, estamos diante de um crime condicionado. Ele condiciona a conduta do agente à configuração do prejuízo. Temos aqui um crime doloso, cujo bem jurídico é o patrimônio. Recai a conduta sobre a posse e a propriedade. Crime comum quanto ao sujeito ativo e ao sujeito passivo. Também é um crime de dano, causa uma lesão ao bem jurídico patrimônio imaterial, uma vez que requer o resultado de prejuízo considerável para a vítima. É necessário também verificar-se que se trata de um crime não transeunte, justamente pela condicionante do prejuízo à vítima, e, por conseguinte, é um crime condicionado, crime instantâneo, crime comissivo com relação ao verbo introduzir e omissivo próprio com relação ao verbo deixar. No tocante à sua consumação, ela se dá não apenas com a introdução ou a omissão do agente ao perceber os animais em propriedade alheia, mas quando configurado o prejuízo em decorrência desta invasão indevida. A sua tentativa, justamente por ser um crime condicionado, de forma majoritária, é inadmitida. Os artigos 165 e 166, inseridos no capítulo 4 do dano, embora tragam na sua redação a prática específica do crime de dano com relação ao patrimônio cultural em decorrência do seu valor artístico e histórico, ou ainda a proteção diante de qualquer alteração a este patrimônio sem a devida autorização, foram revogados tacitamente pela Lei 9.605 de 98. É a lei que trata da proteção da fauna, da flora e também nos traz a proteção do patrimônio cultural. Por essa razão, remete-se à análise do artigo 165 do Código Penal para o artigo 62 da Lei Especial. Da mesma forma, o artigo 166, o artigo 166 do Código Penal, hoje deve ser remetido ao artigo 63 da Lei Especial. Portanto, no capítulo 4, nós temos apenas os crimes de dano do artigo 163 e o crime do 164, que se refere à introdução ou abandono de animal em propriedade alheia. Como aqui estamos analisando a prática do dano, é importante fazer um questionamento. E a prática da pichação é um crime de dano? Vejamos. Embora se tenha uma discussão doutrinária no tocante à pichação, no momento em que se tem esta prática, ela causa uma deterioração à coisa. Logo, ela se enquadra na prática do crime de dano. Quando a pichação for de patrimônio público protegido em razão do seu valor, remete-se ao artigo 65 da Lei 9.605 de 98. Lá, nesta lei especial, temos, portanto, o crime de pichar
monumento ou edificação pública em decorrência do seu valor. Cuidado, o próprio artigo 65 faz a ressalva que a grafitagem não se insere, desde que autorizada. Falamos aqui no ato de vandalismo por meio da pichação. Grafite é uma arte e, portanto, ela é uma excludente. Claro, exigindo a autorização do proprietário ou possuidor do local. Em regra, os crimes do capítulo 4 são de ação penal pública incondicionada. O artigo 167 nos diz que, no caso do crime de dano qualificado por motivo egoístico ou de considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo único, inciso 4, e também no caso do artigo 164, que se consiste na introdução ou abandono de animal em propriedade alheia, somente se procede mediante queixa. Portanto, nessas duas situações, nós temos um crime de ação penal privada. Portanto, o crime de dano simples, qualificado nos incisos 1, 2 e 3, ação penal pública incondicionada. Já o dano qualificado por motivo egoístico ou de considerável prejuízo para a vítima e o crime do artigo 164 são de ação penal privada. Essa nossa análise decorre do artigo 167, que encerra o capítulo 4 dos crimes de dano. Continue conosco acompanhando, logo teremos então a análise dos crimes de apropriação.